Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje, no dia 17 de novembro, às 19h33, você tem uma probabilidade muito grande de não ter assistido aos meus stories. E nos meus stories eu expliquei exatamente por que você não deve se desesperar por causa do laudo do seu exame de imagem. Eu expliquei por A mais B porque na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, o seu exame de imagem foi pedido apenas para superfaturar o seu plano de saúde e o serviço prestado ser mais lucrativo. Não porque você precisava. Nos meus stories eu te mostrei um exame de imagem de uma grávida. Essa grávida tinha uma espondilolistese. A espondilolistese nada mais é do que um escorregamento da vértebra. Você tem noção do que é uma vértebra escorregar e sair do lugar? É exatamente isso que os meus stories explicaram para você. Uma vértebra de uma grávida saiu do lugar e ela foi fazer um exame de imagem. Quando ela fez o exame de imagem, que é esse exame aqui, acho que dá para vocês verem aí, né? Ó, uma vértebra completamente escorregada, a espondilolistese. Essa grávida ela tem 8 meses de gestação, tá com a barriga desse tamanho e ela não sente nenhuma dor. E Caio, por que eu bato o martelo todo santo dia a respeito disso? Porque, gente, hoje eu atendi 8 pessoas. Das 8 pessoas, 5 vieram com sacolinhas do exame de imagem. Sacolinhas. Exame de imagem do ombro, do pescoço, da lombar, do quadril, do joelho. E eu não olhei nenhum dos exames de imagem. E os pacientes mudaram com o movimento. Então, uma coisa que tem que ficar claro, não só para você que é seguidor e quer virar paciente de um fisioterapeuta músculo-esquelético, é o seguinte: para se pedir um exame de imagem, vou aumentar aqui um pouquinho o celular, porque a gente está com armengue aqui no consultório. Estamos com estripolia para você ver que quem sabe faz ao vivo, não fica procurando cenário perfeito nem nada para produzir conteúdo, né? Voltando, para se pedir um exame de imagem, o que o paciente tem que apresentar? O paciente tem que apresentar uma perda de peso sem motivo, para a gente suspeitar de uma probabilidade de um câncer, encaminhar para o médico para investigação profunda. O paciente tem que estar com a apresentação clínica de febre junto com a dor. Eu tenho dor lombar, mas todo dia, 17 horas, eu fico com febre. Minha febre não responde ao antitérmico. Você pode estar com uma infecção na coluna. E isso nenhum fisioterapeuta trata. O paciente caiu da escada, sofreu um trauma, teve uma contusão muscular. O cara tá com um edema na articulação, um derrame articular, pós-trauma. A gente precisa descartar uma fratura. Quem trata a fratura é o ortopedista. O fisioterapeuta não faz nada nesse primeiro momento. Só na reabilitação pós-fratura. Quando o paciente está com gesso, o fisioterapeuta trata todas as outras articulações, trabalha para o paciente não perder condicionamento, mas o lugar que ele quebrou, ele só trabalha quando retira o gesso. Então, se você teve um trauma, uma queda, um acidente, por exemplo, um paciente hoje, ele me mandou uma mensagem: grande Ana, um abraço, espero que esteja bem e ainda seguindo o meu programa de exercício. Grande paciente do Espírito Santo aí, teve acompanhamento completamente online. Bom te ver por aqui. Um paciente entrou em contato hoje comigo, falou com minha mãe, né, que é a recepção do consultório, que o filho dele caiu sobre o braço e estava com a dor no cotovelo, chorando. O que é que eu recomendava para ele?
Então, se fosse um outro fisioterapeuta, talvez pedisse para ele vir aqui e ganhasse essa consulta. Mas o que que ele contou? O filho dele caiu e agora está com dor no cotovelo. Ele teve um trauma. Quando um paciente tem um trauma, o primeiro contato profissional tem que ser do ortopedista. Então, não teve trauma, que é do acidente de carro, por exemplo, não tem febre junto com a dor, não está perdendo peso sem motivo, não aconteceu isso aqui, ó. Vou tentar ajustar aqui para você ver. Não aconteceu isso aqui, ó. Você não perdeu a força para ficar na ponta do pé. Você não perdeu a força para ficar no calcanhar. Você consegue fazer isso aqui, ó. Sentar relaxado, emborcar a postura, baixar a cabeça, esticar a perna e botar a ponta do pé para cima. E você só sente esticar. Você consegue fazer isso aqui e você só sente esticar. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não tem probabilidade de ter uma lesão grave. Isso quer dizer que você está no grupo dos 95% de pacientes que respondem ao movimento e que podem, sem medo de ser feliz, ir direto no fisioterapeuta primeiro. 95% dos pacientes com condições de dor musculoesquelética ou dor crônica respondem a movimento ou um programa de exercício elaborado por 6 a 12 semanas. Isso quer dizer que você não precisa fazer exame de imagem, porque o exame de imagem, o paciente às vezes pensa assim, ó. O paciente pensa, olha, eu quero descobrir o que é que eu tenho, e faz super sentido, né? Faz super sentido. Eu preciso descobrir o que eu tenho para ter um tratamento adequado para melhorar da minha dor. Só que esse tipo de dor, sem relato de trauma, queda, acidente, doença, não tem nenhum sistema, não tem nenhum reumatismo, e esses sinais que eu apresentei são dores primárias, inespecíficas, de origem indetectável. Não adianta fazer imagem, não adianta fazer eletroneuromiografia, não adianta entrar numa tomografia computadorizada. O exame não vai te dizer por que dói. E qual que é o problema de você fazer um exame? O exame, ele te aterroriza, porque os radiologistas, que geralmente são médicos que não fazem clínica, no sentido de estar com o paciente no dia a dia, investigando a dor dele, os radiologistas, eles utilizam nomenclaturas como degeneração, abaulamento, hérnia, protusão, desidratação, espondilodiscoartrose, síndrome do impacto, bursite, tendinite, que essas nomenclaturas fazem você entender que você tem alguma inflamação. E a inflamação é uma coisa boa para você e não ruim. A inflamação é um mecanismo de defesa para reparo tecidual. Pense por dentro do seu corpo, na sua coluna, com esse exemplo. Eu cortei meu dedo e as bordas da ferida espalharam. Essas bordas da ferida precisam se aproximar para que o corpo comece a cicatrizar. Essa aproximação é feita pelo sistema nervoso imunoendocrinológico através de um processo chamado quimiotaxia. A quimiotaxia desloca as células imunológicas, como os macrófagos, que vão para o tecido ferido, degradado e ou morto em necrose e começam a degradar o tecido morto e produzir colágeno, elastina e fibronectina naquele tecido que você acabou de ferir. A inflamação acelera o processo de reparo tecidual, remodelamento tecidual. Só que no processo de inflamação você precisa ter alguma pequena hemorragia celular, algum pequeno sangramento ali. Quando você coloca um anti-inflamatório achando que desinflamar vai melhorar a sua dor, você inibe o processo de cicatrização. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto você está aí fazendo suas aulas de crossfit e no outro dia você está
Estou fazendo analogia, não precisa ser CrossFit não. Você pode ser um arquiteto e estar sentado aí fazendo seu projeto. Você pode ser um advogado e estar lendo aí seu processo. Você pode ser uma enfermeira não assistencial administrativa de um hospital e estar sentado documentando tudo que o hospital recebe, o fluxo de uma UTI, por exemplo. E você tomar um anti-inflamatório vai fazer com que você iniba esse processo. E aí, quando você toma o anti-inflamatório, você mascara o seu problema. O anti-inflamatório, o analgésico, o opioide, o antidepressivo, ele vai bloquear a transmissão de dor no seu sistema nervoso central. Ou seja, o tecido continua com a disfunção mecânica, com a disfunção de movimento, o tecido continua com uma lesão propriamente dita ou não, mas você não está sentindo porque a droga está no seu organismo. E tá tudo bem se é o primeiro episódio de dor na sua vida, primeiro, segundo episódio de dor na sua vida. Mas quando sua dor ultrapassa 3 meses, as alterações que existem no local da dor, seja seu pé, o dedão do pé, a sua orelha, coluna, ombro, joelho, enfim, não explicam mais por que dói. Porque a perpetuação da dor já é gerada por um outro contexto, que é psicológico, também social e também biológico. Ou seja, você pode ter uma alteração de movimento que não foi tratada até o final, porque você não sentia dor quando a alteração se instalou, e quando você tem dor, você mascara e a alteração de movimento continua ali. E eu vou simplificar isso através de uma analogia muito boba. Imagine que você está aí assim como eu. Imagine que você está aí assim como eu, em pé, de lado. E aí eu peço para você fazer isso aqui, ó. Como é para você fazer isso aqui? É tranquilo? Você só sente o movimento? Você sente alguma rigidez? Dói alguma coisa para fazer isso na coluna, no pescoço, no joelho? Teve um paciente hoje que eu fiz isso aqui e a dor do pé dele apareceu. E enquanto eu estava examinando o pé dele, eu não consegui fazer a dor dele aparecer. Mas quando eu dobrei a coluna dele em pé para trás, a dor do pé apareceu. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você está com a dor no pé e o problema é só lombar. Às vezes você está com a dor no joelho e o problema é só lombar. Às vezes você está com a dor na mão, no punho, que é retado para acontecer, que é a famosa síndrome do túnel do carpo. Você está com a dor no punho, operou o túnel do carpo, melhorou, a dor voltou. Tomou remédio, passou, a dor voltou. E o problema do seu punho está aqui no seu pescoço. Ou está aqui no seu ombro. Ou está aqui no seu cotovelo. E, sincero e honestamente, o médico ele vai focar no lugar que dói. O médico vai focar no sintoma dor. E vai tentar bloquear o seu sintoma para você se sentir melhor. E não está errado. Não é errado. O problema é que o paciente não aproveita o boom da medicação para tratar o problema. Ele fica remediando o problema. E aí o problema vai crescendo e você está jogando a sujeira embaixo do tapete. Quando você chega aqui com 10 anos de dor, você quer melhorar em 2 meses. Não vai. Não vai, definitivamente. Você vai melhorar em 1 ano, em 2 anos, se você mudar o seu estilo de vida. Quer dizer que você vai tratar comigo por 1 ano, por 2 anos? Definitivamente não. Quem é seguidor raiz e está me acompanhando aqui desde junho, viu que a gente postou uma foto com um paciente, o Marcão Vieira, que está sendo acompanhado por mim há 7 anos. E ele fez 20 sessões. 20 sessões em 7 anos. Quem me acompanhou essa semana aí, viu o Marcelão. O Marcelão veio aqui e completou 1 ano de acompanhamento. Ele fez 10 sessões. 10 sessões em 1 ano. Isso é fisioterapia de verdade. Eu tenho pacientes em acompanhamento há 2 anos que fizeram 12 sessões. Porque existem casos que vão demorar de melhorar, existem casos que o paciente tem múltiplas queixas, o cara chega aqui com dor na lombar, aí me fala de uma dor no tornozelo, me fala de uma dor no ombro, me fala de uma dor no joelho e me fala de uma dor na TM. E ele acha que ele vai fazer um tratamento e vai melhorar todas as dores. Cara, isso até acontece. Exemplo,
Acontece muito. Olha só, o paciente vem aqui com 4 sacolinhas de exame de imagem. Uma ressonância do pescoço, com hérnia de disco, uma ressonância do ombro, com artrose acromioclavicular, uma ultrassonografia do cotovelo, com epicondilite lateral e uma ultrassonografia do punho, com síndrome do túnel do carpo. Aí a gente avalia o cara e o cara só tem um problema, que é um problema mecânico no pescoço. A gente trata o pescoço dele, melhora o pescoço, o ombro, o cotovelo e o punho, o cara está 100% melhor. Isso acontece muito. Assim como na lombar. 4 sacolinhas de exame de imagem, ressonância de lombar com artrose, ressonância de quadril com síndrome do impacto femoroacetabular, com bursite trocantérica, ressonância do joelho com condropatia patelar, com alterações degenerativas na cartilagem, com lesão meniscal, ultrassonografia do tornozelo com instabilidade crônica de tornozelo, tendinopatia do ligamento talofibular anterior, enfim, tendinopatia de Aquiles, e a gente trata um problema na lombar e melhora a perna toda. Isso acontece muito. Só que em pacientes com múltiplas queixas que vão demorar demais o tratamento, o afastamento é progressivo. O que eu quero dizer com isso? O cara me vê hoje, o cara me vê com 72 horas, o cara me vê com 1 semana, o cara me vê com 15 dias, o cara me vê com 21 dias, o cara me vê com 30 dias, o cara me vê com 2 meses, o cara me vê com 3 meses, o cara me vê com 6 meses, o cara me vê com 1 ano. Nessa brincadeira aí, passa 3 anos e o cara só faz 10 sessões. Por quê, pessoal? Acabou essa fisioterapia de você estar indo todo dia para deitar, tomar choquinho, calorzinho e alongamento. Fisioterapia de verdade é um processo complexo, sistemático de avaliação musculoesquelética e prescrição de exercício. Quando a gente prescreve um exercício para um paciente e o paciente faz direito e tem autonomia, a gente já dá um programa filmado para o WhatsApp do paciente, para o paciente fazer em casa certinho. Qual que é o risco que os alunos têm quando me questionam? Caio, mas o meu paciente não vai voltar. Não vai voltar porque vende sessão de uma sessão. Se você vender o plano de tratamento depois de um diagnóstico, explicando qual é o prognóstico do paciente, o paciente chegou para mim, eu dei o diagnóstico, você tem uma radiculopatia sem resposta mecânica, você vai tratar comigo por 1 ano. Em 1 ano você vai fazer 16 sessões. As 16 sessões vão ter que ter um anestesiologista junto. O anestesiologista vai fazer 3 bloqueios transforaminais. Você vai voltar a cada bloqueio e ser reavaliado e a gente vai prescrever exercício. A gente vai trabalhar com você por 1 ano, em 16 sessões, e você tem que ter um anestesiologista com a gente. Quando você chega no final de 1 ano, 88% desses pacientes diagnosticados estão 100% melhor. 12% falham no tratamento e precisam de uma cirurgia. Quando você dá a evolução do paciente, o tratamento do paciente te fala, paciente, meu tratamento é o preço X. Você tem condições de fazer o tratamento? Tenho. Massa, o valor é esse, o paciente pagou, o paciente vai voltar. Agora se você fala, minha sessão é R$200, você vai fazer 16 e você volta com 72 horas, com uma semana. Quando ele chegar na 4ª, ele não vem mais. Ele não vem mais, porque psicologicamente é muito mais fácil para o paciente se comprometer com o valor, adequar as parcelas no cartão de crédito e o cartão de crédito cobrar ele todo mês durante 1 ano as parcelas que você vendeu o seu tratamento, do que ele ficar tirando toda vez que vai em você um dinheiro. Ele vai ter a percepção que ele está gastando com você e não investindo em você. Você entende? Porque eu ensino você como fisioterapeuta a vender tratamento e não simplesmente a ser mais um fisioterapeuta no mercado, porque faculdade nenhuma te ensina empreendedorismo. Faculdade nenhuma te ensina gestão disso aqui, de consultório. Faculdade nenhuma te ensina a se posicionar, a fazer um desafio Physio Hashtakes por 1 mês, o 2.0 por outro mês, e tá aqui, dando sua cara a tapa ao vivo para produzir conteúdo para sua audiência entender o que é que você faz. Para tirar da sua cabeça
que fisioterapia é bola suíça e alongamento. Ou então ver aquela vovozinha assim na parede, ó, com halteres aqui na mão, rodando o ombrinho, fazendo pendulares de Codman, porque disseram para ela que lubrificar o ombro era bom para a dor dela. Gente, é tanta coisa que não tem o crivo científico que eu fico estarrecido quando o paciente vem para aqui com uma frustração absurda de já ter tentado 1000 tratamentos, e aí eu pergunto assim, o que é que você já tentou de tratamento antes de mim? Aí ele fala A, B, C, D, vai até o W do alfabeto, e tudo que ele fez não tem fundamentação científica para dor crônica. Aí você pensa o seguinte, porra, o primeiro tratamento real para dor crônica que você está fazendo é aqui, porque tudo isso que você fez não tem teste científico provando que funciona para dor crônica. Porque 5% dos profissionais sabem metodologia científica. Porque 5% dos profissionais sabem inglês e não têm acesso a informações que são validadas. O cara, por exemplo, vamos lá. Deus me perdoe, Deus me livre e guarde, mas vamos lá. Você é microfisioterapeuta. Quando você passa pelo processo da microfisioterapia, você encontra rastreios de avaliação musculoesquelética que fazem assim, ó. Cara, você teve um trauma na barriga de sua mãe quando ela estava gestante de você com 4 meses. E aí você vai para casa e pergunta, minha mãe, quando você estava grávida de mim de 4 meses, o que é que você teve? Ah, eu caí da escada. Uau! Que maravilha! Esse cara é um bruxo! Tá, e o que é que você faz com isso? Ah, não, você entende a gênese emocional do seu problema e vai lidar com o seu problema emocional. Aonde? Fisioterapeuta não tem treinamento para isso. Tem que ir para o psicólogo. Todo mundo tem condição de ir para o psicólogo? Não tem. É todo psicólogo que trabalha com fundamentação científica? Não sei. A maioria não. Então, quando eu converso com as psicólogas que trabalham com meus pacientes, elas falam que a faculdade de psicologia ela está com 95% de pseudociências. Pseudociências. Coisas que são ensinadas, mas que não funcionam. E eu não vou muito longe não. Na minha profissão é a mesma coisa. Se hoje um aluno me fala, se hoje um seguidor me fala, cara, você me inspira, eu quero ser fisioterapeuta, eu vou fazer faculdade X. Eu já entorto a boca assim, ó, calma negão, calma, primeiro aprende inglês. Paga 80 conto todo mês, faz o WhatsApp online, ó. Pega o curso online do Mário Vergara, paga seus 2.500 pau, aprende inglês. Não cai nessa onda de escola de inglês que você vai passar 3 anos para aprender. Porque quando um ator precisa fazer um roteiro internacional, não é assim que ele aprende inglês, não. Inglês não se aprende como as escolas ensinam. Quando você aprende português quando você é neném, você está ouvindo a todo momento as pessoas falarem. E você começa a aprender, depois você aprende a gramática. Se a escola de inglês te ensina a gramática primeiro, sai correndo. Sai correndo porque você vai demorar demais para aprender inglês. Então, você quer fazer fisioterapia, você quer ser bom fora da curva, vá aprender inglês primeiro. Porque o que eu chego aqui e falo, você acredita porque você não tem conhecimento de inglês. Porque se você tiver conhecimento de inglês, você vai buscar o que eu estou falando na PubMed. E aí quando você encontra na PubMed, aí você vê quem sou eu, quem é o tipo de profissional que vos fala, que não tira as coisas da sua cabeça, que vai buscar as evidências científicas para te dar o melhor tratamento possível. Então, o primeiro de tudo que eu falo é aprenda inglês, porque na fisioterapia, na graduação, a gente tem 95% de falsas ciências sendo ensinadas, principalmente nessas faculdades de interior. Olha, eu participei de um núcleo docente estruturante de uma universidade aqui em Salvador para montar a matriz curricular dessa universidade e, cara, eu fiquei aterrorizado e eu recusei o trabalho, porque o que vai ser botado lá são normas do MEC, pareceres que o MEC exige, que são fundamentados em livros que já têm 10 anos de edição, sem revisão ampliada, que aquilo ali não tem mais fundamentação científica nenhuma atualmente. É por isso que quando você vê um paciente chegar aqui falando, olha,
Eu já fiz fisioterapia. Cara, você fez fisioterapia? O que você fez lá? Choquinho, calorzinho, alongamento, treino de equilíbrio, fortalecimento. Cara, isso não é fisioterapia. Isso é qualquer coisa menos fisioterapia. Fisioterapia é um sistema de avaliação que ele te dá diagnóstico, prognóstico e sabe exatamente o que você tem que fazer para melhorar. E quando não é com a profissão do fisioterapeuta, o fisioterapeuta sabe te dizer quem você tem que ser encaminhado. E aí, nesse encaminhamento, está um problema gigante. O problema gigante é que, às vezes, a gente sai de um trabalho fundamentado em ciência aqui, manda para um ortopedista e o cara começa a bater o martelo em inflamação, em lesão, começa a bater o martelo em postura, começa a bater o martelo em fortalecimento, coisas que não têm fundamentação para dor crônica. O que a gente tem que entender é que o paciente com dor crônica, ele vira uma pessoa especial. Não é um paciente que teve entorse de tornozelo agora e está com a laranja no pé, mancando para proteger o pé que ele torceu. Esse cara que torceu o pé tem que respeitar todo o tratamento ortopédico possível, proteção, elevação, gelo, compressão, repouso, depois fazer alongamento, depois fazer fortalecimento, depois fazer treino de equilíbrio. Agora, quando esse cara se recuperou da entorse de tornozelo, mas não parou de mancar, mas não parou de sentir dor, repetiu a ultrassonografia, o ligamento que ele rompeu está íntegro. Ele fez até uma cirurgia para suturar o ligamento está íntegro. Esse cara que perpetua a dor daquele entorse por mais de 3 meses, ele já tem um comportamento funcional mal adaptativo, que é uma parada mais neurológica do que física. E quem entende dessa parada é o fisioterapeuta. O cara vai ter que chegar, deitar você, colocar você com o pé na parede e começar a trabalhar seu braço para seu tornozelo responder lá na parede sem gravidade. Para o seu corpo entender como é que se anda novamente, como é que não manca novamente. O cara vai ter que pegar na sua cintura aqui, fazer um empurrão para baixo, para você entender que quando você anda, isso aqui acontece, para você começar a dar o passo, porque você desaprendeu isso por causa da dor. Você vai ver agora nos meus stories um exercício muito simples que a gente fez com uma paciente que às vezes a pessoa não acredita o que a dor é capaz de fazer com o músculo. Se a dor faz isso que você vai ver nos stories hoje com o músculo, o que a dor não deve fazer com sua capacidade de caminhar, de sentar, levantar, de dobrar o tronco para escovar o dente, ou de alcançar, ou de pegar um objeto na prateleira? A dor deve fazer muita coisa com você. Você vai ver também nos stories o relato de uma paciente vovozinha, linda, mas tão linda que dá vontade de abraçar toda vez que ela vem aqui. Dona Maria saiu de um médico que falou para ela que ela tem artrose e escoliose. Artrose é um envelhecimento natural do corpo. Assim como meus cabelos vão ficar brancos, grisalhos, eu estou ansioso por isso, sempre sonhei em ser grisalho, as articulações elas envelhecem por dentro. E o envelhecer das articulações se chama artrose. Mas dizer que a artrose é culpada da dor é outra história. A escoliose, que é uma alteração tridimensional da coluna, que o paciente fica tortinho, ela é idiopática, ela não tem causa conhecida. Tem premiados na vida que vão ter escoliose, tem premiados que não. Dizer que essa escoliose, depois de 20 anos, que a paciente já está adaptada à sua própria postura, está causando dor, a angulação dessa escoliose tem que ser tão avantajada ao ponto de comprimir um dos lobos do pulmão para gerar uma dor visceral que precisa de uma cirurgia. Quando um paciente chega para mim com dor e escoliose, eu falo, eu trato sua dor. Agora, se você tiver uma queixa estética de melhorar a curvatura da sua coluna, que você considera torta, eu não trato você. Porque uma coisa é seu tratamento clínico para dor que está te atrapalhando a vida.
Uma outra coisa é o tratamento estético para sua curvatura, porque você está com vergonha de tirar a roupa e usar um biquíni na praia. Eu entendo a sua necessidade, mas eu não sou o cara para tratar isso. Se você quer tratar a curvatura da sua coluna, procure o Escoliose Brasil. Aqui em Salvador tem 2 caras muito bons, o Paulo Lécio e o Lúcio Dias. Todo paciente com escoliose que termina o tratamento da dor comigo, eu encaminho para eles verem se os graus de progressão da curvatura escoliótica desses pacientes conseguem ser ajustados com exercícios específicos. E muitos pacientes que voltam de tratamentos de correção de escoliose assumem novas dores e tratam comigo novamente essas dores. Porque imagine que o seu corpo está acostumado a ficar assim por 35 anos, por 15 anos. E aí do nada seu corpo começa a ficar assim. Ele não vai se adaptar da noite para o dia. Ele pode produzir algumas dores e não tem nada de errado com isso. Você só precisa ter a ciência de como é o tratamento para ter uma previsão do quanto você vai investir por ele e quais profissionais você vai precisar ir por ele. Beleza? Bom, nessa live eu falei sobre o perigo de você fazer um exame de imagem, por que você não deve se preocupar com o exame de imagem, por que você precisa procurar direto o fisioterapeuta se você não tem trauma, queda ou acidente, se você não está perdendo peso sem motivo, se você não tem febre junto com a dor, se você não tem incontinência urinária, né? Se você não perdeu a força da ponta do pé e dos calcanhares. Você tem que ir no fisioterapeuta logo, porque ele é o profissional que vai reduzir o custo do seu tratamento e vai fazer com que você não precise passar por diversos especialistas. Beleza? Essa live vai ficar salva no feed do Instagram, vai ficar salva no YouTube. Quem não está no meu YouTube, vai para o link do perfil e assina o nosso canal. Essa live vai virar podcast para você escutar no Apple Podcasts ou no Spotify, para você, quando você estiver treinando, você receber essas informações. E se você achar que as informações relevantes aqui sobre problemas graves de dor crônica, sobre quando procurar o fisioterapeuta, sobre o que significa exame de imagem se você tem essa necessidade, merece ser escutado por alguém que você conhece, tem uma caixinha aqui embaixo, um botão com um aviãozinho, você clica e envia para o arroba que precisa ouvir essas informações. Às vezes só um clique vai salvar um conhecido seu de uma cirurgia, beleza? Que aí você colabora para a nossa missão de espalhar essa mensagem. Quem é fisioterapeuta e está comigo aqui até o final e está assistindo o replay até o final, no dia 25 de novembro, às 6 horas da manhã, eu vou abrir 10 vagas para o meu maior programa educacional, que é a formação BeExpert, um curso completo de avaliação e tratamento da dor crônica em todas as articulações, com abordagem neurocientífica, cognitiva e educacional, com prescrição de exercícios, controle de movimento e abordagem mecânica do paciente com dor crônica. Você precisa clicar no link do meu perfil e entrar no grupo VIP do meu Telegram, porque essa oferta de Black Friday, no dia 25 de novembro, só vai ser enviada por lá. Então, se você não estiver lá no grupo, você não vai ter acesso a essa oferta. Então, clica lá no link do perfil e entra no grupo do Telegram para no dia 25 conseguir disputar uma dessas 10 vagas. Caio, são só 10 vagas? Só 10 vagas. Eu não tenho equipe, sou eu que te dou suporte e eu não consigo mais colocar 20 alunos para dentro. Agora eu preciso colocar de 10 em 10, tá bom? Então é isso. Eu espero ter somado na prática clínica de você, profissional de saúde. Espero ter somado na sua vida, seguidor, futuro paciente ou paciente de um outro colega fisioterapeuta, para que você entenda o que é um tratamento com base em ciência e o que é um tratamento com base em achismo. Beleza? Um grande abraço. Tem uma perguntinha aqui, rapidinho. M. Silva 98. Isso são as red flags. O que a gente vê é que muitos fisioterapeutas têm medo quando os pacientes chegam com a dor 8, 10. Já manda logo para o médico devido ao medo. Isso acontece muito, M. Silva.
não sei se é o primeiro nome, mas tudo bem. Isso acontece muito, porque às vezes o fisioterapeuta ele não tem o preparo para fazer a triagem e ele fica com medo, porque o paciente sempre acha que a dor é grave e ele pode passar essa ansiedade para o profissional que, não estando preparado, vai se amedrontar, vai perder credibilidade, confiança. Esse paciente vai para o médico, cai em todo o sistema nocebo. Não quer dizer que todos os médicos fazem isso, tá? Mas a maioria deles faz. Assim como tem profissional ruim na fisioterapia, existe muito profissional ruim na medicina também, na psicologia também, em todas as profissões, mas existem profissionais fora da curva que trabalham com base científica. Só um adendo para finalizar essa live. Lidiane, sempre presente. Eu estava escutando um podcast do grande Léo Costa e da Lucila Costa, que são hoje, na minha visão, os maiores pesquisadores do país quando se fala de dor lombar, na minha opinião, tá? Não é certo ou errado, é só a minha opinião. Eles foram orientados em seu programa de mestrado e doutorado por Chris Maher, que é o maior pesquisador do planeta em dor lombar. E uma coisa que eles estavam falando é que eles estavam sonhando em trazer um guideline, uma diretriz de prática clínica para mudar o que as pessoas com dor precisam receber no sistema de saúde. E aí, na hora de implementar essas diretrizes, eles são juntamente convidados por presidentes de associações, por exemplo, Sociedade Brasileira de Infectologia, para implantar um cuidado especial para paciente com Covid ou para paciente com HIV, ou Sociedade Brasileira de Coluna para implementar o melhor programa de coluna que todos os pacientes no primeiro contato dentro do SUS precisam receber. E aí, quando os pesquisadores de fato vão mostrar para os presidentes de associações o que funciona, e aí o presidente da associação percebe que implementar aquilo vai ser bom para o paciente, mas vai ser ruim para a classe, porque a classe vai deixar de ganhar com um procedimento, por exemplo, o presidente da associação começa a embarrear a implementação da diretriz. Então, quebrar os conflitos de interesse entre os diversos profissionais da saúde para te dar o que é melhor, para a gente bater no peito aqui e dizer para você, eu não sou um profissional lucrativo. Você vai vir para mim, eu vou te entregar tudo o que você precisa em cada momento da sua reabilitação. Você não vai pagar 10 sessões de osteopatia para mim, depois 6 de acupuntura, depois 3 de Mackenzie, depois 4 de PNF, depois 10 de RPG, depois 6 meses de Pilates para manter. Eu não vou te vender casado. Eu vou entregar tudo isso aqui em cada fase do seu processo de tratamento. Então eu não sou um profissional lucrativo, eu te entrego o que você precisa no momento da reabilitação, que você está baseado na nossa avaliação do primeiro contato. Fazer isso é dar muito a cara a tapa. Não trabalhar com tecnologia. Se eu abrir meu consultório aqui para você, você vai ver que eu não tenho tecnologia. Eu não tenho uma maca boladona de 30 mil reais que faz drop, que te instala sozinho, que você deita bonitão. Eu não tenho uma bota pneumática que você vai fazer compressão, elevação e gelo dentro do consultório. Eu não tenho uma pistolinha vibratória de 8 mil reais para te fazer massagem, né? Eu não tenho um Game Red, eu não tenho uma Venom Leg, eu não tenho nada disso. Porque quando a gente compara fazer esse recovery versus fazer um day off, o day off é superior. O que você precisa é de descanso. Não tem técnica para acelerar a sua recuperação. Quando você colhe creatina ou quinase, marcador de esforço muscular, quando você colhe exame de sangue, essas alterações não são relevantes quando você faz esse processo de recovery. Então, para que eu vou investir em tecnologia quando a tecnologia está aqui, no raciocínio clínico, para te educar e te explicar como funciona o sistema nervoso, para que você entenda a sua dor? A tecnologia está aqui, para entender como o seu corpo funciona e prescrever um movimento que é adequado para você na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta, até a oitava, até a 12ª, depender de como vai ser o seu tratamento. A tecnologia está aqui, no raciocínio clínico do profissional de saúde. Profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, trabalham com custo mínimo.
Você tá com bala na agulha, quer investir em tecnologia, em espaço, em sofisticação, em luxo, numa cafeteira boladona, numa recepção com taças de cristal, oferecer um chazinho? Faça isso. Você vai impressionar seu paciente. Você vai atrair cliente pela sua sofisticação. Mas o cliente só vai ficar, meu amigo, se você tiver isso aqui e muita humildade. Então, eu concentro 80% dos meus esforços. Eu concentro 80% dos meus esforços nos 20% que me dão muito mais resultado. Assim eu continuo crescendo e cada vez mais trabalhando menos. Eu não vou fazer a teoria de Pareto reversa, começar a encantar um público que é gigantesco, mas que não consegue entender o processo de reabilitação, que acha que vai entrar em contato na recepção e vai falar assim, ó, Caio, eu quero fazer osteopatia, quanto é a consulta? Não, ele já toma a primeira barreirada com minha mãe no WhatsApp. Eu vou te explicar como funciona e em seguida te passo os valores em detalhes, tudo bem? E aí quando a gente explica como funciona, olha, atenção, em letras garrafais, a gente vai entregar o que for necessário baseado na sua avaliação. Não vendemos técnicas separadas. Então pode ser que para controlar sua dor não seja a osteopatia que seja entregue, mas sim um outro método de avaliação e tratamento. Tá tudo bem para você? Não, eu quero osteopatia. Tudo bem, procure outro profissional. Na recepção, o paciente já sente a bomba do que ele precisa receber. O cara marcou a consulta, ele já tem tarefa de casa. O cara marcou a consulta comigo, ele já recebe 2 vídeos para entender como funciona o processo de tratamento de dor crônica. E quando ele chega aqui, ele já responde a 2 questionários na avaliação. Então, quando ele responde o meu questionário, ele já vê que a parada é muito diferente do que ele esperava. E só quem é paciente, somente quem é paciente, entende isso aqui que eu estou falando. Porque você que não é paciente ou que não é aluno, você vai entender que eu sou só mais um cara que está contando vantagem para ganhar dinheiro. Tudo que eu faço aqui tem um preço. E eu não cobro barato não, eu cobro caro. Dinheiro move o mundo. Se você chega aqui e me pede desconto e eu vou no mercado comprar o leite do meu filho, comprar o feijão do meu filho e falo no mercado, ó, eu fui bonzinho, eu dei desconto pro meu paciente, venda esse quilo de feijão aqui por R$6, eu não saio do mercado com um quilo do feijão não, meu amigo. Tudo tem um preço. E se dinheiro é o seu problema, procure uma clínica escola. Lá a gente vai ter alunos do último semestre fazendo assim, ó, dando a cara a tapa para te entregar o melhor resultado possível, muito melhor do que muitas clínicas que seu plano de saúde atende. Porque ele precisa se formar e ele quer mostrar serviço para o seu supervisor. Então, se o problema é grana, vá para uma clínica escola. Mas se você quer coisa boa, específica, individualizada, onde você vai ter esclarecimento e direcionamento do seu problema, você precisa pagar o preço que esse serviço oferece. E não precisa ser o meu. Literalmente. Só aqui em Salvador eu conheço 4 excepcionais que trabalham como eu, tá? Então não precisa ser comigo, mas você precisa entender como o processo de tratamento de dor funciona. Então dessa forma, o paciente, ele já percebe que a parada é diferente. Exemplo, um paciente chegou aqui hoje, policial rodoviário federal, sentado prolongado nas vias metropolitanas, passando de estado em estado, com um colete, e ele achava que o colete era o problema que provocava a dor dele. Eu testei ele, não encontrei nada, o diagnóstico dele foi de alteração postural, e o que é que eu fiz com ele? Só para não cair o meu armengue aqui antes. Senta troncho 3 minutos. Depois de 3 minutos, levantei ele e testei tudo que fazia doer. Tudo estava 70% melhor. Orientação para casa. Não é o colete. Você só precisa relaxar enquanto dirige.
Mostre a posição que você dirige. Ele joga o banco todo para frente, fica todo ereto, coloca uma toalha aqui, porque um profissional falou para ele que a postura tem que estar reta quando ele dirige. E ele estava com a disfunção de controle e extensão de tronco, fazendo uma superatividade do tronco, por causa desse uso excessivo de uma postura reta e alinhada. E quando eu desarmei a postura dele e passei para casa 3 minutos de sentar troncho e relaxar enquanto dirige, deixar o tronco emborcado, ele melhorou 70%. Em 72 horas ele vai me dizer se ele confirma essa melhora de 70% e como ele vai estar. Se ele confirmar, ele não precisa fazer tratamento nenhum. É só fazer essas orientações. Se ele não confirmar, a gente vai fazer a segunda sessão, bater o diagnóstico dele e vender o tratamento para ele. Mas ele vai confirmar. Eu já tratei vários pacientes como esse que tinham alteração postural e a única coisa que eu fiz foi desprender a crença de que a postura certa existe e que ele precisa sentar troncho, por mais que esteticamente isso seja desagradável. Então, a tecnologia está aqui. Paciente que tem alto poder aquisitivo, paciente que já foi para Einstein, para Sírio-Libanês, para Sara Kubitschek, tratar a dor de coluna e não melhorou. Paciente que tem acesso aos melhores profissionais do Brasil porque tem condições e grana para pagar e não melhorou. E com a intervenção idiota que é preconizada pelo JOSPT, que é uma das maiores revistas científicas de fisioterapia ortopédica esportiva, num editorial chamado Sit Up to Straight. É preciso repensar o mito da postura para desfazer crenças equivocadas que transformam os nossos pacientes em robozinhos. Tudo porque eu não tenho a limitação da língua inglesa, eu consigo traduzir um artigo e eu tive acesso a essa informação. Passei para ele e muito provavelmente ele só vai fazer uma sessão de tratamento. Isso é absurdo para você? Absurdo é continuar fazendo as mesmas coisas sabendo que seu problema já passou de 3 meses e não melhorou. Se você já fez mais de 12 sessões de fisioterapia e não melhorou, meu amigo, você não vai melhorar mais. A não ser que você esteja num pós-operatório, que realmente precisa de 3, 6 meses de tratamento para poder restabelecer completamente. Mas se você tem uma dor sem relato de trauma, que é do acidente, não está perdendo peso, não tem febre junto com a dor, não tem incontinência urinária, não tem anestesia em cela, dormência na genital, amigo, 12 sessões de fisioterapia, o fisioterapeuta já fez tudo que ele podia com você. Se você não melhorou, é porque esse tratamento não é para você. Não é a fisioterapia que não funciona. Troque de profissional. Porque quando você vai no médico, toma um remédio e não melhora, você troca de médico. Você não diz que a medicina não funciona. Então, eu deixo essas reflexões para vocês aí. Então, é isso. Falamos demais, né? Não temos mais perguntas. Vamos responder essas 3 que chegaram hoje aí, ó. A acupuntura ajuda a engravidar? Você faz? Não existe evidência de que a acupuntura ajuda no processo de fertilidade. A acupunturista que vende tratamento para fertilidade através da medicina tradicional chinesa é charlatão. Quem você tem que procurar é um médico especialista em reprodução humana. Faça seu tratamento e conquiste aí esse sonho que eu tenho certeza que você está querendo conquistar. Com sua experiência, o que você acha de manta de LED para tratamento? Enganação pura. Completa enganação. Manta de LED não serve para nada, só para te aquecer e te dar conforto. Tratamento de dor crônica não é com recurso eletrotermofototerapêutico. É com movimento e educação, beleza? Esse aqui eu acho que eu já respondi nos stories, mas acho que é válido responder de novo. Qual dos seus 3 cursos você recomenda? Vamos lá. Você não está com grana, você começa no LBP. O LBP você vai pagar R$ 1.297 em até 12 vezes e vai ter acesso a todo o meu programa de avaliação e tratamento para dor lombar dos meus pacientes. Você está com um pouquinho mais de grana, você vai para a formação Spine. A formação Spine custa R$ 2.997 em até 12 vezes e você tem acesso a todo o meu programa de avaliação e tratamento da dor na coluna, cervical, torácica e lombar. Além disso,
marketing em redes sociais, gestão e inteligência financeira e disponibilização de 5 mentorias gravadas que mudam o jogo no seu tratamento da dor. Beleza? Agora, se você quer parar de deixar grana na mesa, o seu programa educacional é a formação BeExpert. O objetivo da formação BeExpert é te entregar um faturamento de R$10.000 por mês com atendimento 1 a 1. Como eu faço isso? Através da abertura da minha plataforma do Audiência Insights para te mostrar como eu faço para alcançar 200.000 pessoas por semana aqui na rede social do Instagram e do YouTube. Eu vou compartilhar minha tela com você e te mostrar o que eu faço para que você possa copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, fazer igual. Dentro da formação BeExpert você vai ter acesso a 2 desafios. Os desafios devem ser realizados em 2 meses e esses desafios vão aumentar a potência da sua marca, a credibilidade do seu nome profissional e alcançar cada vez mais clientes, gerando interações nas suas redes sociais, tornando você um profissional não utópico e platônico, mas sim disponível e com over delivery, entregando sempre mais do que esperam de você. Dentro da formação BeExpert você vai ter a gestão exata do meu primeiro consultório para você saber o que eu faço com a grana que entra aqui. Por que cada paciente que entra aqui, metade é desviada para uma conta de aprimoramento profissional? Para que eu tenha disponibilidade de, quando surgir um curso internacional, eu simplesmente fechar o consultório, viajar e fazer. Por que eu entrego o máximo de resultados para os meus pacientes? Porque de cada paciente que entra aqui, metade do que ele me paga vai para uma conta de aprimoramento profissional. Atualmente, eu vivo com 25% do que eu ganho. 25%. Mas não começou assim. Eu comecei vivendo com 90% do que eu ganhava. E eu tenho colegas e tenho alunos que, infelizmente, ganham 2.000, mas gastam 5. Ganham 10.000, mas gastam 15. E nunca se organizam profissionalmente por causa disso. Dentro da formação BeExpert, eu te passo o passo a passo em que eu aplico isso aqui. Além de tudo isso, você vai ter o viés neurocientífico, cognitivo e educacional para abordar as síndromes complexas de dor crônica dos nossos pacientes em todas as articulações. Isto é, vai chegar um paciente com dor na TM, você vai saber tratar. Vai chegar um paciente com enxaqueca, você vai saber tratar. Vai chegar um paciente com a dor no ombro, você vai saber tratar. Vai chegar um paciente com a dor no quadril, você vai saber tratar. Vai chegar um paciente com a dor no pé, você vai saber tratar. Vai chegar um paciente com privação de sono, insônia, você vai saber ajudar no tratamento dele. Porque existem técnicas dentro da fisioterapia musculoesquelética que ajudam o sistema nervoso central a normalizar e induzir o sono dos pacientes. Tem, quem é meu seguidor raiz, vê aí nos stories que tem pacientes que babam na nossa maca, enquanto estão fazendo técnicas específicas, porque o sono vem. Então, dentro do método BeExpert, você aprende tudo isso e você tem o ouro lá dentro. O que é o ouro? Você vai ter acesso a 17 mentorias, onde eu atendo ao vivo os pacientes dos meus alunos na frente dos meus alunos. E lá eu dou diagnóstico, prognóstico, intervenção e tratamento para que o aluno prossiga o tratamento na sua cidade. Por que isso é o ouro? Porque atualmente a mentoria é vendida a R$10.000 por ano na modalidade parcelada. A mentoria é vendida a R$8.000 à vista no ano na modalidade à vista, né? Redundante agora. Então, eu acredito que, sincero e honestamente, quando eu saí da faculdade, quando eu tive até meus 5 anos de formado, eu precisava de um programa desse para acelerar meus resultados. Então, quem é meu seguidor raiz? Viu que lá no grupo VIP do WhatsApp, eu liberei flashes do meu faturamento diário, flashes do meu faturamento semanal, flashes do meu último faturamento mensal. Então, eu prometo a você fazer com que você aplique o processo e fature 10.000 por mês, porque eu faço 10 vezes mais do que isso. Eu não estou te ensinando o que eu faço, eu estou te ensinando o que eu comecei a fazer. Você tem várias formas de vender R$10.000. Várias formas. 10.000 vendas de R$1, 1.000 vendas de R$10,
né? 100 vendas de R$100, você tem várias formas, né? 50 vendas de 200, é isso mesmo? Estou falando errado. Vamos calcular aqui porque eu sou horrível de matemática, viu? Vamos lá, vamos calcular. 50 vezes 200, é isso mesmo. 50 vendas de R$200, 10 vendas de R$1.000. A forma mais fácil que eu faço isso são 5 vendas de 2.000. Então, existe um passo a passo lá dentro para te ensinar a alcançar um faturamento de 10K, mas você precisa se comprometer. Então, hoje, você vai ter acesso por um ano, né? A plataforma, as aulas são 100% gravadas, então você esqueceu, volta, assiste. Um ano para assistir. E na formação BeExpert você vai ter aí um suporte quinzenal na comunidade fechada do Facebook, onde você vai poder botar suas dúvidas lá e toda quinta quinzenal, quando termina o consultório às 8 da noite, eu abro a plataforma e fico por 1h30, 2 horas respondendo as dúvidas que chegaram na comunidade. Mas lá acontece uma coisa surpreendente. Alunos que estão mais avançados do que você que entrou agora, eles começam a te responder antes da minha data de suporte. E são colocações totalmente pertinentes e a gente criou um ambiente de ensino-aprendizagem muito importante lá dentro. E eu considero hoje a comunidade fechada no Facebook da formação BeExpert mais importante do que o próprio curso. Porque curso por curso você tem lá no YouTube. Você vai ver tudo lá no YouTube. Só que você não vai ter sequência nem raciocínio clínico. Então no YouTube você vai ver eu pegar um conteúdo e aprofundar brutalmente e não te dar sequência. Lá dentro da formação BeExpert você vai ter tudo estritamente mastigado. E o curso é rápido e caceteiro. O curso é uma câmera ligada no meu consultório te mostrando em um modelo de paciente como eu faço. Então você não vai ver lá uma porrada de slide com um bocado de artigo científico para te confundir. Você vai ver o básico dos slides na aula da base de tudo e depois prática em cima de prática, repetição em cima de repetição, para que você aperfeiçoe sua prática clínica. Então, tudo isso aí você vai ter por um ano de acesso. Tem mais algumas coisas lá que eu esqueci de falar aqui, mas dentro da página da plataforma vai ter tudo lá. Então, se você tiver interesse em entrar em algum desses cursos, fale comigo no direct, que eu libero a página de pagamento para você e você entra através de formulário. Por que através de formulário? Porque depois que você paga a Hotmart tem um tempo de processamento para compensar o seu pagamento e liberar o acesso. Então, geralmente, leva 48 horas para você ter acesso imediato. Em 11 dias, você vai ter acesso a todo o conteúdo. Antigamente, a liberação era gradual a cada semana e você só terminava o curso com 4 meses. Hoje, se você sentar todos os dias, 1 hora por dia para estudar, você termina o curso em 18 dias. 18 dias você termina o curso. Tem aulas de 2 minutos, tem aulas de 1h45, tem aulas de 10 minutos. Então, o conteúdo está lá. Qual que é o problema disso? Alguns alunos, sem essa liberação semanal, com a liberação imediata, pensam assim, cara, eu tô com uma dúvida num paciente de dor no ombro, vou logo pro módulo de ombro. Tô com uma dúvida num paciente com dor na ATM, vou logo pro módulo de ATM. Não caia nessa trap. Não caia nessa trap. Para entender como funciona a ATM, você precisa das aulas iniciais. Para entender como funciona o ombro, você precisa da aula de cervical e torácica. Para entender como funciona o joelho, você precisa da aula de lombar e quadril e tornozelo. Então, siga a zorra do processo. Não pule etapas. Assista todas as aulas. Quando você chegar numa aula que não é específica para o que você quer, que você está tentado a pular, é essa aula que tem o insight que você precisa. É essa aula. Então, hoje na mentoria, eu também puxei a orelha de uma aluna porque ela deixou algumas aulas sem assistir. Então, às vezes, quando você faz a mentoria, você percebe que tá vindo tirar uma dúvida gastando sua mentoria à toa. Porque a resposta da sua dúvida está lá dentro e você simplesmente não assistiu o curso. Então, eu preciso de 5 minutos do seu dia para você assistir
todo dia por 5 minutos para terminar o curso em 4 meses. Então não é possível que você não tenha 5 minutos por dia. Repense sua vida se você não tem 5 minutos por dia. E eu preciso de 1 hora por dia para você terminar o curso em 18 dias. Enfim, acho que não teve mais perguntas. O Everton, isso. Platão era uma frase que eu citei, é? Sei não. Disponível por 1 ano, tá? Gravação disponível por 1 ano e depois de 1 ano você tem acesso à renovação com 50% de desconto. Por que renovação? Porque durante o seu curso várias aulas serão atualizadas, todos os dias uma aula é atualizada. Então quando você perde o acesso de 1 ano, você não tem acesso à atualização dessas aulas, beleza? Então 1 hora de live, espero ter somado na prática clínica de vocês. Janaína Rodrigues Pilates, Tássio Durães, o Everton, eu acho que o Everton vai ser novo aluno, viu? Grande Suleide, mãe de paciente, Rodrigo Alves, grande Renata, já foi paciente, lembra de você, psicóloga. Tamires Matos tá procrastinando, vira e mexe, fica de olho, mas não entra, sua hora tá chegando. E Lucas Martinez, beleza? Obrigado pela audiência, foco aí na missão. Quem é paciente, façam suas tarefas de casa, confiem no processo. Quem é aluno, assistam todas as aulas, assistam 3 vezes cada uma delas. Cada vez que você assiste de novo, você pega um insight que você deixou passar pela pressa. Por mais autodidata que você seja, a gente sempre tem algum grau de déficit de atenção. Assiste de novo a zorra da aula. Quem é seguidor, tem caixinha de pergunta nos stories. Vai lá para os stories e manda a sua pergunta, que ao longo do dia de amanhã de consultório a gente para responder. Beleza? Grande abraço. Movimento é vida.